Irmãos, nessa segunda série de vídeos, a gente vai falar aqui sobre cenários, tá? O que seriam os cenários, tá? Seria aquilo que os irmãos que vão fazer a implantação de um sistema de som, né? Ou a manutenção de um sistema de som, iriam encontrar nas casas de oração, tá? Então, basicamente, irmãos, como vocês podem ver aqui, deixa eu dar uma arrastadinha na imagem, né? Então, basicamente, né, a gente tem os equipamentos mais corriqueiros e necessários que a gente vai ter nas nossas igrejas, tá? Então, basicamente, né, como eu citei na série de vídeo anterior, né, numa ponta a gente vai ter os microfones, né? Então, nós temos microfones aqui, temos microfones aqui, tá? Vamos ter amplificadores, né? Amplificadores ou amplificadores com mixer integrado, tá? Podemos ter também, irmãos, mesas, né, amplificadas, tá? Irmãos, mesa amplificada e esses mixer amplificado, amplificadores amplificados, é a mesma coisa, tá, irmãos? A única coisa que muda é o formato, tá? Normalmente a mesa de som, como os irmãos podem ver, tem um pouquinho mais de comandos, né? Um pouquinho mais de recurso do que propriamente um mixer, né? Esses tipos de mixer, irmão, normalmente eles foram criados para atender talvez outras finalidades, tá? O que seriam essas outras finalidades? Imagina um supermercado, né? Às vezes uma pequena sala de evento onde tem palestra, tá? Inclusive alguns até tem linha de 70 volts, né? De repente a gente pode falar um pouco mais disso lá na frente. E aí, irmãos, são amplificadores que foram feitos para você apertar um botão e está funcionando, né? Aonde a gente imagina que o usuário final não entende nada de som, né? Ou o mínimo possível para fazer funcionar, ou seja, apertar o power, né? Saber onde que é o volume master e o volume do canal. Basicamente, esse tipo de equipamento se resume a isso. Esse tipo de equipamento aqui, tá, já é um equipamento que tem um pouquinho mais de recurso, né? Ou seja, né, ele me permite ligar microfones. Se eu precisar ligar um computador, né, um MP3 por meio de um USB, ele me permite conectar esse player aqui, esse mixer, num amplificador para fazer uma gravação, uma transmissão ao vivo. Então, assim, a mesa me dá um pouquinho mais de possibilidades, em alguns casos, né, usá-la como interface, né, se for o caso, né, não é o caso das nossas igrejas, na grande maioria eu acredito, e aí ela me dá aqui um pouquinho mais de possibilidades, tá? Quando eu tenho isso aqui e tenho isso aqui, tá? Deu problema nisso aqui, a igreja ficou sem som. Deu problema nisso aqui, a igreja ficou sem som, tá? Acabou, vou ter que tirar esse equipamento, levar para fazer manutenção, ter que colocar outro no lugar, tá? Em alguns cenários, né, a gente vai ter mesas de som, tá? Pode ser analógica, pode ser as nossas mesas aqui digitais, tá? Em alguns casos a gente vai ter processadores, tá? Geralmente quando a gente tiver mesa analógica, tá? A gente vai ter processador. Quando a gente tem mesa digital, não faz muito sentido a gente colocar um processador em alguns casos, tá? Vai depender daquilo que foi pensado. Tá? Vamos ter caixas de som. As caixas de som, irmãos, elas podem ser nesse formato aqui, tá? Caixas de som podem ser desse tipo coluna, tanto ativa como passiva. Nós podemos ter caixas point source, tá? Aqui eu coloquei propositalmente a caixa com alguns cabinhos de aço, tá? Isso aqui é um tipo de instalação que a gente pode usar nas nossas igrejas, não é o recomendado, tá? Mas funciona muito bem em muitos casos, tá, irmãos? Até igrejas de outros ministérios utilizam muito esse formato, tá? E aí, irmãos, não tem nada a ver com aquela questão de, irmãos, mas lá eles usam banda, tem bateria. Não, irmão, não tem nada a ver com isso, tá? Se a gente for num teatro, a gente vai encontrar esse tipo de coisa aqui e a gente pode ter somente um apresentador lá fazendo uma palestra, tá?
Existem algumas igrejas que têm um formato até parecido com o nosso, tá? Onde às vezes acontecem reuniões, tá? Que não tem nem banda, irmãos, é reuniões de 1 horinha, 40 minutos, onde eles fazem alguma oração, tem uma palavra, um conselho, enfim. E utiliza esse sistema, tá, irmãos? Então, se funciona com banda, funciona com voz, tá? E normalmente, irmãos, não se escolhe isso aqui porque é banda ou não, se escolhe porque foi feito um projeto, tá? E normalmente nas nossas casas de orações, né, o nosso formato de sonorizar, normalmente não se usa isso aqui, tá? Não se usa por quê? Porque não se tem o hábito, tá, irmãos? É funcional, é assertivo, tá? Bastaria mudar conceitos e a gente teria resultados, em alguns casos, muito bons fazendo esse tipo de instalação, tá? A gente utiliza muito isso aqui, são caixinhas voltadas para som ambiente que funcionam muito bem nas nossas igrejas, muitas têm, tá? Nesse tipo de situação, irmãos, tá? A gente está sugerindo aqui que seriam caixas passivas, tá? Mas também poderiam ser caixas como essa, caixas ativas, que também é usual, tá? Muitas delas já têm aqui os ilhóis, ou pelo menos, né, a furação já com os prisioneiros para a gente colocar os ilhóis e fixar a caixa de forma aérea, tá? Aqui a gente tem os amplificadores do tipo PA, amplificadores para rack, né? Alguns chamam de amplificadores profissional, tá? Para mim é amplificador. A gente não pode falar que um equipamento é profissional ou não, tá? Porque o que define o profissional não muda muita coisa, tá? Mas é uma forma aí que o pessoal tem um hábito de falar, né? Então vamos lá, irmãos. Isso aqui é o que a gente vai encontrar na maior parte das igrejas, tá? Então se eu for fazer manutenção, irmãos, né, numa casa de oração, de repente, que tem um mixer como esse aqui, que o irmão relatou que está apresentando o problema, né? Então, irmão, se eu for lá fazer a retirada desse amplificador, né, eu já tenho que levar um outro, tá, irmão? De repente, para colocar no lugar, poder retirar esse aqui e fazer a manutenção, tá? Dependendo daquilo que o irmão relatar, né? Irmão, quando a gente gira o botão do volume do microfone, normalmente os irmãos expressam dessa forma, tá estralando, tá arranhando, tá? Então o irmão, né, que faz aí a manutenção do som aí da sua cidade, o irmão já pode ter aí, né, no seu case de ferramentas, né, e material de consumo, né, de repente alguns potenciômetros, tá, já compatíveis ali, né, com a grande maioria dos equipamentos, né, para fazer ali a substituição. Então o irmão não precisaria nem tirar isso e levar para uma assistência, tá? A troca muitas vezes de potenciômetro é coisa simples, tá, irmãos? Então a gente não está falando de nada muito complexo. Quando a gente esbarra nesse equipamento aqui, ó, a mesinha amplificada, às vezes a gente já tem alguns potenciômetros um pouquinho diferente, tá? Desse tipo de equipamento aqui, né? Então, esses amplificadores, na maior parte das vezes, são bem mais fáceis de fazer manutenções para quem não tem muita habilidade. Aqui nesse caso, tá? A gente já teria, né? De repente, se for o fader aqui é um fader deslizante, né? Então a gente já precisaria ter aí, né? Não deixa de ser um potenciômetro, tá? Um potenciômetro deslizante, a habilidade para desmontar a mesa, né, e fazer essa substituição, tá? Em alguns casos é um pouquinho chatinho de fazer, tá, irmãos? Não é tão simples a montagem e a desmontagem, tá? Nesse caso aqui é um aparelho mais rústico, né? É um amplificador mais rústico, mais parecido com o Rogue, mais parecido com o 4 em 1, né? São amplificadores fáceis da gente fazer a manutenção, né? Então, se o irmão tem um Rogue, tem um 4 em 1, às vezes a manutenção deles são bem simples, tá, irmão? Então, às vezes trocar um jack ali do microfone, né? De repente um potenciômetro, né? O terminal ali do XLR do aparelho está apresentando problema, isso é fácil a gente substituir, não tem nada de difícil, tá?
Já nesses casos aqui, tá, existem muitas mesinhas hoje no mercado, umas marquinhas importadas, que são super baratinhas, né? Mas em termos de manutenção a gente já tem um probleminha a mais aqui, tá? É, às vezes os potenciômetros não são os modelinhos mais comuns no mercado, e aí é onde entra a ideia que eu gosto, né? Quando as igrejas de uma determinada região começam só a usar Rogue, 4 em 1, e bom, a parte boa disso, sabe o que é? Na sua maleta você já pode ter os potenciômetros, né? De repente algum capacitor de fonte, fusível, compatível com aqueles amplificadores da sua cidade. Foi fazer uma manutenção, irmão, já troca, já conhece o equipamento, é muito fácil. Quando a gente começa a ter uma variedade muito grande de equipamento, fica difícil às vezes a gente ter componentes, né, para fazer troca e manutenção, né? Então, quando a gente trabalha com a ideia do Rogue, do 4 em 1, eu acho espetacular, irmão, porque são os equipamentos muito bons, assim, atende muito bem a Irmandade, em termos até da simplicidade, que eu acho que foi a proposta da construção deles, do que propriamente a gente entrar nesse cenário aqui, ó. Isso aqui muitas vezes é barato, tem um pouquinho mais de recurso, tá? Mas nos deixa naquela situação, quando der algum probleminha de potenciômetro, alguma coisinha que der problema, tá? A manutenção é um pouquinho mais difícil. E normalmente a gente usa aqui tudo SMD, tá? Os componentes tudo SMD, que são aqueles componentes minúsculos, né? E aí para fazer a manutenção, medição, dependendo do irmão e o conhecimento, a habilidade, vai ser um pouquinho mais difícil de fazer manutenção na própria casa de oração, tá? Quando a gente trabalha com mesas de som analógicas assim, tá? Se for de uma marca boa, irmão, Yamaha, Behringer, né? A gente já tem umas mesas que são muito duráveis, tá? Quando a gente trabalha com aquelas mesinhas mais baratinhas, a gente não tem aí uma mesa às vezes tão durável quanto essas, tá? Quando é uma mesa muito baratinha, tá, irmãos? Às vezes nem compensa a gente abrir e arrumar, dependendo do problema, tá? Já não é o caso de quando a gente tem uma mesa como essa. É uma mesa relativamente cara, tem um valor de mercado agregado, tá? E aí que vale a pena, às vezes, a gente fazer uma revisão, uma manutenção, tá? Só que lembrando, né, irmãos? A gente às vezes pega uma mesa como essa, se for exatamente igual essa da foto, olha o tanto de componente que a gente tem para fazer manutenção. Se eu tiver que trocar potenciômetro aqui, né, a gente está falando de uma porção de potenciômetros, né? Em alguns casos, algumas mesas a gente troca o pente do canal inteiro, tá? É uma possibilidade. Em algumas mesas a gente desmonta, tira o pente, faz a troca do componente e coloca o pente de volta lá, tá? Também são possibilidades, tá? Características do equipamento. Só que aí o irmão tem que ter algum conhecimento de eletrônica, tá? Quando a gente pega mesas do tipo digital, irmão, tá? Aí às vezes a gente fica numa situação, tá? Por quê? O irmão vai ter que entender um pouquinho mais de eletrônica para tentar fazer algum reparo e normalmente isso aqui vai parar numa assistência técnica, tá? Dificilmente dá problema, tá, irmãos? Não é uma coisa comum, tá? Dura bastante, tá? Mas quando dá problema, normalmente vai parar numa assistência. A gente não tem irmãos nossos que trabalham com som que geralmente faz a manutenção, né? Geralmente vai parar numa assistência. No caso desses processadores, seja o automotivo, esse da linha profissional, que é bem conhecido aí no meio da nossa Irmandade, né, também são equipamentos que é um pouquinho mais difícil da gente fazer manutenção neles, porque são componentes também, tudo SMD, né, precisaria fazer às vezes análise de placa, tá? Talvez até para fazer a troca de um pulsador desses que a gente tem, não é uma coisa tão simples, tá? Vai exigir desmontar o aparelho, né? Ter toda uma delicadeza ali para tocar esses componentes que são bem pequenininhos, né? E é diferente da gente às vezes fazer uma troca que é um pouco mais rústica, né? Nesses equipamentos aqui, tá? Caixas de som, né, irmãos? A gente tem essas caixas do tipo coluna, né? Ou do tipo line,
tá? Se elas forem passivas, irmão, às vezes dentro dela tem algum crossover, tá? A gente pode ter ali algum componente, né? Que dentro desse crossover passivo delas, né? Do tipo resistores, capacitores, indutores, que às vezes a gente pode fazer reparo, tá? E nem sempre é troca de falante, tá? No caso das caixas point source, tá? Também elas, em alguns casos, dependendo da marca, modelo, tá? Elas têm também crossover passivo nelas, tá? Quando não tem, qual que é o problema, né? Costuma-se, quando é caixas de 3 vias, né, danificar Twitter e Drive, tá? Aí a gente faz ali a troca do reparo do Twitter ou do Drive, a gente coloca isso para funcionar novamente, eu troco o Drive ou o Twitter, enfim. Quando essas caixas são ativas, tá, a gente também começa a entrar na condição de que se tem algum problema, tá, nessa caixa, a gente pode trocar algum componente e sanar o problema no local ou ter que desativar, tá, essa caixa e levar para uma manutenção. Tá? Esse tipo de caixa aqui geralmente são caixas passivas, tá? E essas caixas passivas também alguns modelos têm os crossover passivo na parte interna, tá? Se receber muita potência, né, irmão, potência além do necessário, né, a gente mandar sinal saturado para as caixas, né, quando elas têm um filtro passivo na frente, a gente queima o crossover. Quando não tem, queima falante, queima driver, queima Twitter, né? Nos casos onde dá um pouquinho de sorte, a gente só danifica capacitor, né? E aí a gente tem que ter, né, uma ideia de como que esses equipamentos funcionam, porque alguns deles, irmãos, a gente consegue fazer reparos, tá? A minha dica, né, de repente, se a Irmandade, né, quer uma coisa mais funcional, fácil manutenção, o Rogue 4 em 1 é top, funciona muito bem, vai dar certo, tá? Principalmente para fazer pequenos reparos, né? Quando for além desses equipamentos, tá? A grande maioria deles vai parar em assistência, tá? Então vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Vamos pensar no nosso primeiro cenário, tá? O que seria, irmãos, esse cenário que a gente está falando, né? Então a gente tem aqui um amplificador, tá? E um processador no meio do caminho, tá? Se fosse na sua igreja um amplificador exatamente igual a esse modelo, que é o modelo da Machine, tá? Você não teria a possibilidade de colocar um processador de áudio, tá? Ele não tem, né, a entrada pro processador, tá? Em alguns casos a gente pode até adaptar isso no amplificador, tá? Mas aí seria meio que aquilo que a gente chama de gambiarra, né? Mas nesse cenário aqui temos um amplificador com mixer mais um processador, tá? É onde a gente tem a situação do Rogue, tá? A situação do 4 em 1, que já são amplificadores que vêm com processadorzinho integrado, tá? E aí a gente tem essas condições, tá? Aonde, irmãos, que o processador ele é bem indicado para a gente, tá? Quando a gente tem um amplificador muito potente, irmãos, e caixinhas menores, tá? A gente tem caixas menores, que a potência do amplificador, a gente precisa de um processador, tá? Para a gente não mandar o sinal saturado para o amplificador, para o estágio de potência, porque isso vai fazer com que a gente queime, né, as caixas de som. Para quem não entende, tá, irmão, o sinal ele é uma senoide, ele é toda uma curvinha, tá, uma minhoquinha. Quando a gente está mandando o sinal saturado, que o irmão colocou a boca no amplificador, ou perdão, no microfone, né, e falou e veio aquele som rachando tudo, o que acontece? Essa onda, ela fica quadrada. Quando essa onda fica quadrada, eu não estou mandando pulsos elétricos, eu estou mandando uma tensão constante, tá? Essa tensão constante, quando ela chega na bobina do alto-falante,
é mais ou menos quando a gente pega... Se alguém já pegou uma lâmpada de carro, quando ela está dando seta, tá? Então ela fica acendendo e apagando, acendendo e apagando. Então ela mal chega no seu estágio máximo de iluminação e já apaga, tá? Diferente da lâmpada do farol, que fica ligado direto, então ela esquenta, né? Dentro dessas lâmpadas, quando não é LED, né, no carro, é lâmpada incandescente, né, ela tem um filamento lá dentro. Esse filamento a gente pode associar ao falante, à bobina do falante, tá? Quando a gente manda pulsos, ele esquenta e esfria, esquenta e esfria. Então é a lâmpada do pisca. Quando eu mando um sinal saturado, uma onda quadrada, tá? Aquele pisca vira a lâmpada do farol. Ele vai dar aquelas piscadas muito fortes. Ele vai acender com muita potência, tá? E aí essa bobina ela vai esquentar, ficar vermelha, começa a cheirar verniz, tá? E aí normalmente queima. Por quê? É aquele irmão que não tem um processador de áudio, o meu limiter não está segurando a potência, eu estou mandando mais potência do que a minha caixa suporta, tá? E aí o que acontece? Esse falante ele está tocando e a bobina está vermelha, ele está falando e o irmão está gritando, né? E aí o que acontece? Chega uma hora que ele esquenta, 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 aí abre o filamento. Abriu o filamento, você abriu o circuito, para de funcionar, ou seja, queimou, tá? Então, o nosso processador ele entra, tá, com essa finalidade, tá? Ele vai proteger o que? O nosso amplificador e as nossas caixas, tá? Quando a gente tem os nossos microfones, né, como sendo o principal instrumento para captar a voz, né, o que acontece, né, irmão? Se ele faz uma boa captura de voz, o irmão usa muito bem o microfone, tá? Às vezes a gente nem precisa, irmãos, usar nenhum processador, tá? Por que o processador ele tem entrado na maior parte das igrejas, né? Porque normalmente a gente tem mais de um tipo de microfone, tá? Então a gente tem, às vezes tem um microfone que fala muito grave, tem um outro microfone que fala muito agudo, tá? E aí quando a gente coloca isso, por exemplo, num amplificador que não tem as equalizações por canal, né, a gente não consegue fazer essas correções. Então o nosso processador ele faz ali o crossover, né, e limita, né, algumas frequências para ir para o estágio de potência, né, e saturar as caixas. As nossas caixas elas têm, né, um raio ali, tá, de atuação. Então até a partir de tal frequência até tal frequência essa caixa toca bem, tá? Acima disso ela não toca e abaixo disso às vezes ela não toca, tá? As frequências que ela não toca, tá, ela vai converter isso em quê? Em calor, tá? Então, ou seja, quando ela começa a converter uma determinada frequência em calor, a tendência é algum componente da caixa saturar, começar a esquentar e às vezes queimar, tá? Nosso processador ele entra aí, tá? Então a gente precisa entender aonde a caixa atua, tá? Então vamos imaginar que a sua igreja tem lá a caixa JBL C621, né? Aí o irmão fala assim: ah, irmão, o som tá muito magrinho, né? Vamos colocar um pouco mais de grave, né? Aí vai lá no processador e abre lá 40 Hz, tá? Para essa caixa. E ainda vai lá na frequência do equalizador e dá um burstzinho naquela frequência, porque eu quero o som encorpado, né? Ele não foi lá no site da JBL baixar o manual da caixa para ver aonde aquela caixa atua, né? Quais são as frequências que ela deve tocar. Por quê? Às vezes você coloca um 40 Hz ali e dá um burst no equalizador lá dentro do processador, essa caixa vai até tentar, irmão, vai dar um pouco mais de grave, sim. Só que a partir de um determinado X de pressão sonora que você coloca nela, ela começa a perder eficiência. Então, quando essa caixa está falando baixinho, tá, potência baixinha, você até está sentindo aquele grave diferenciado ali, tá? Você fala, ah, agora o som melhorou, tá mais grave, tá gostoso. Mas aí quando tá com culto, você vai lá e aumenta, o que acontece? Essa caixa começa a rachar, tá? Os filtros dela, tá, vão tentar filtrar esse grave, tá? Só que se eu estiver mandando um amplificador com muita potência,
Tem igrejas, irmão, essa caixa aqui, por exemplo, que a gente está colocando em questão, tá? Estou circulando o mouse em cima dela. É uma caixinha de 6 polegadas de 50 watts RMS, tá? A potência dela musical é de 100 watts. Se eu colocar várias caixas dessa, tá? Em algumas igrejas a gente tem lá caixinhas como essa e um amplificador de 700 watts, tá? Dependendo da quantidade de canal, vamos imaginar 2, esse amplificador está mandando 350 watts por canal. Se o meu limiter não atua, quando o irmão dá aquele glória bonito lá no microfone, né, que ele chama mesmo na virtude ali, o que acontece? O meu amplificador mandou 350 watts para essa caixa quando ela só poderia estar recebendo 50. Tá? E aí o que acontece? Essa caixa queima. Né? Primeiro queima o tweeter, depois queima o falante, né? Começa a rachar. Né? Por quê? O nosso limiter às vezes não está atuando. Às vezes, irmão, se a gente fez o corte de frequência certo para a caixa, tá? Ela até suporta trabalhar com potência às vezes um pouquinho a mais, porque ela foi projetada às vezes para receber mais potência. O problema é que quando eu mando um excesso de frequências para essa caixa, numa área onde ela não tem eficiência, tá? Onde a eficiência dela é menor, tá? Eu vou estar o quê? Danificando essa caixa, tá? Quem quiser fazer o teste, tá? Vou dar um teste para vocês. Essa caixa aqui, se você for lá no equalizador, né? Coloca o volume, né, do culto, né, de repente no volume que vocês trabalham naturalmente, tá? Depois vai lá no processador e dá uma carregadinha nas frequências ali mais grave no nosso processador. Essa caixa ela vai começar a rachar. Quando o irmão falar de longe, ela está atuando bem, porque de longe não está pegando os graves, né? O meu microfone ele não vai pegar o corpo da voz quando eu estou falando longe, por isso que fica aquele sonzinho mais magro. Aí quando o irmão chega aqui mais perto, né, o que acontece? Ele vai pegar os graves, né, e vai mandar isso com mais fidelidade. Essa caixa não vai suportar, tá? O som vai rachar. Se eu tiver num dia de culto, onde eu tenho aquele irmão que a postura dele já é falar mais distante e ele não fica nessa dinâmica de falar alto, falar baixo, de grita, não, é aquele irmão que está naquela distância ali, ele mantém aquele padrão, é um irmão todo regradinho, mantém a constância, tem o padrão, bacana, vai funcionar, tá? Mas se for aquele irmão que chega e fala mais perto, tá? E mantém essa postura, porque tem irmão que ele coloca o cotovelo e ele chega bem pertinho do Gozenek, ele está falando aqui, ó. Ele está até debruçadinho aqui falando. Isso também é uma postura, tá? A voz desse irmão vai sair super encorpada. E dependendo do volume que eu tiver lá na minha mesa, né, mandando, né, o sinal para o meu amplificador, essa caixa começa a saturar e rachar. Tá? Ah, irmão, é o microfone que não presta. Não. Acho que é os falantes da caixa que está rachado. Não. Você só está mandando um excesso de frequência para a caixa que ela não consegue tocar bem. Tá? E aí você vai lá no processador e tira as frequências baixas, tá? Nessa caixa. Diminui ali 3 dB, 6 dB, vai ficar um som mais atenuado, mas você vai ver que essa caixa vai falar muito, muito mais alto, tá? E aí eu vou colocar para você uma condição. Vamos imaginar que você seja um sujeito que nem eu, pequenininho, né, magrinho, e que de repente você consegue pegar um saco de 20 quilos e você fala, isso aqui para mim é leve, eu consigo carregar bem, consigo até correr com 20 quilos no ombro, tá? Eu consigo levantar um peso de 50 quilos, eu consigo correr na mesma velocidade se eu tivesse com 20 quilos? Assim é a caixa. Quando a gente pega uma caixa de som e a gente sobrecarrega ela com frequências graves, tá? Normalmente essa caixa está trabalhando com peso, né? Por isso que a gente fala o peso do som, né? Por conta disso, os graves representam o peso, representam mais carga, tá? E aí, quanto mais grave eu coloco na caixa de som, mais peso eu estou colocando no ombrinho dela, tá? Então menor vai ser a velocidade dela, menor vai ser o que? A eficiência da caixa, se eu estiver enchendo ela de grave, tá? Irmãos, é diferente de quando eu tenho um sub, tá?
O sub é aquele sujeito grandão, diferente de mim, né? Ele é o parrudão, é o cara que foi feito e carrega 2 sacos de cimento no ombro e corre com ele, tá? É diferente, às vezes, de mim, que se me colocar muito peso, eu vou correr menos, tá? Então, ou seja, eu tenho que conhecer a caixa. Para o meu sub eu posso colocar peso e ele vai levar, tá? Para minha caixinha point source, ali de 6 polegadas, eu não posso mandar os graves, né, de frequências muito baixas, porque ela não consegue. É a mesma coisa o irmão querer pegar o peso que eu levaria numa F1000 e querer colocar em cima de uma Saveiro, né? Ela pode até arrastar, tá? Mas talvez não vai ter a mesma eficiência e provavelmente vai quebrar. Ah, irmão, mas eu carrego lá 1000 quilos na minha Saveiro, tá? Tudo bem, ela carrega, mas uma hora ela vai quebrar, tá? Então, assim, as caixas de som, tá? Então, quando eu tenho caixas do tipo point source, tá? Um pouquinho maiores, né? 8 polegadas, 10 polegadas, 12 polegadas, pode ser sim usual, irmão, em alguma igreja, tá? Muito embora né, não seja sugerido usar esse tipo de equipamento, às vezes por questões de arquitetura, praticidade, infraestrutura, todas aquelas questões que a gente já falou em outros vídeos. Em alguma situação pode ser sim usual. Se souber trabalhar, funciona. Vai funcionar em todos? Não, tá? Mas se souber trabalhar, funciona, tá? É o adequado? Talvez não, tá? Mas em algumas situações funciona, tá? Esse tipo de caixa aqui, irmãos, também é um tipo de caixa também interessante. Funciona muito bem? Funciona. Tem excelente qualidade? Sim, tá? Mas em todos os lugares que eu vou usar? Não. Igreja, por exemplo, né, muito pequena, pé direito muito baixo, faz muito sentido a gente estar usando esse tipo de caixa. Igreja muito pequena, irmão, eu estou falando de igreja de 50 lugares, tá? 50 pessoas. Igreja de 50 pessoas, a gente usa esse tipo de situação. Irmão, mas eu tenho um Rogue na minha igreja de 400 watts. Irmão, um amplificador de 400 watts, dependendo da sonorização que a gente fizer, a gente consegue sonorizar uma igreja extremamente grande, se bem usado, bem sonorizado, tá? Qual que é o detalhe, irmão? Às vezes a gente tem muita potência, tá? E faz um casamento de impedância, né, para a quantidade de caixa que a gente fez, aonde o amplificador entrega metade da potência, um quarto da potência, tá? E aí, a gente fala, poxa, irmão, coloquei um amplificador lá de 400 watts, eu achei que não ficou bom não, viu? 400 watts é pouco, é pouco. É pouco porque fez o casamento de impedância às vezes errado, tá? Para que pudesse conseguir a potência eficaz do amplificador, tá? Ou até iria mais adiante. Fez a escolha errada do amplificador. Por quê? A gente primeiro vê quantas caixas a gente precisa, imagina como que a gente vai fazer a ligação dessas caixas, né, para poder escolher o amplificador de acordo que a gente vai conseguir fazer a ligação, né, de forma a extrair todo o potencial do amplificador, tá? Então, 400 watts de potência, irmãos, a gente consegue sonorizar uma igreja bem grande, tá? Se fizer o uso de caixas eficientes, colocar a quantidade de caixas adequadas, tá? Considerar a condição de cabos muito bons, vai dar certo, tá? Vamos lá, irmãos, igreja aí para 200 pessoas, 300 pessoas, isso aqui é um cenário bom, tá? Dá certo, funciona bem, tá? Então, por exemplo, dependendo da igreja, né? É uma igreja com pé direito muito alto, né? Pode gastar um pouquinho mais? Coloca caixas, colunas, tá? Irmão, a gente até tem dinheiro para gastar um pouquinho mais, mas a gente tem alguma dificuldade ali de fixação, esteticamente a gente acha que não vai ficar legal, tá? Então, dá para colocar point source? Põe point source, tá? O ideal, às vezes, para a maior parte das igrejas, né, de repente, né, com o pé direito um pouquinho mais baixo, caixinhas ali de 6 polegadas vai funcionar bem. Mas, irmão Hudson, eu vou ter que colocar muitas caixinhas. O irmão falou que cada caixinha dessa aqui cobre aproximadamente 50 metros quadrados. Eu vou precisar colocar 8 caixinhas como essa e eu vou ter que fazer
retrabalho na igreja, cortar a parede, de repente, para fazer os pontos de fixação, né? Vai me gerar trabalho de pedreiro, pintura, esse tipo de coisa. Tem uma outra forma? Bom, então em vez de colocar 8 caixas como essa, coloca 4 dessa, dá certo? Né? Sua igreja está preparada? Né? A fixação dessas caixas é condizente com a cobertura delas? Ou é melhor a gente colocar de repente a point source, né, fixada lá na frente, aí não tem problema de delay, né? O meu pé direito dá certo, não vai precisar fazer infraestrutura, então é onde vai ter que fazer a escolha, tá, irmãos? Vai chegar um momento que tem que fazer a escolha. Eu estou optando pela qualidade, onde eu vou ter o melhor resultado, ou estou optando pela praticidade, pela conveniência, tá? Então a gente precisa definir o que é o melhor para a igreja. E não sou eu que vou definir. Quem define o que é o melhor para a igreja, né, é os irmãos do ministério. A gente só apresenta as soluções, tá? Então, uma igreja aí, 200, 300 pessoas, esse cenário aqui, irmãos, cabe muito bem, tá? A única questão que sempre vai ficar, né, é que tipo de caixa que eu vou usar, tá? Que tipo de caixa que eu vou usar? Porque à medida que eu definir o tipo de caixa que eu vou usar, eu também tenho que definir a quantidade. Tá? Então, por exemplo, uma igreja de 300 pessoas. Se eu colocar 4 caixas como essa, for uma igreja que não tem galeria, tá? Provavelmente eu vou ter um som espetacular com um Rogue ali de 400 watts. Tá? Vai ficar muito bom. Tá? Se eu colocar de repente 8 caixinhas como essa, 10 caixinhas como essa, dependendo de como é a ergonomia da igreja, né, a arquitetura dela, tá? De repente 8 caixinhas como essa, vai funcionar muito bem. Tá? Mas como que eu vou fazer o meu casamento de impedância para obter a melhor eficiência do amplificador? Tá? Então eu tenho que pensar nisso, porque dependendo da quantidade de caixa que eu coloco, eu vou ter cobertura, mas não vou ter potência. Tá? E aí tem que ser pensado nisso, tá, irmãos? Tá? E algumas situações, o irmão pode falar assim, irmão, eu até gostaria, né, de colocar as caixinhas pequenas, mas aí vai dar uma intervenção muito grande, tá? E vai me dar muito trabalho colocar todos esses pontos para colocar essas caixinhas. Só que essas aqui, irmão, né? Essas colunas, ficaria bacana, mas é muito caro, irmão, tá muito fora, né? Daquilo que a gente tem para o projeto, né? Tá ultrapassando muito o teto, tá? Então, de repente, dá para colocar 2 caixas, 3 caixas, 4 caixas maiores. De repente, vamos imaginar cenários que são cabíveis, tá, irmãos? Outros ministérios usam, tá? Se a gente não usa, é possibilidades, tá? É o que eu estou falando para os irmãos. Dentro daquilo que é possível, tá? Vai dar resultado, tá? Mas nem tudo vai estar indo dentro do adequado, como eu estou falando. Tem situações que está mais assertiva, situações assertivas e situações de condição, tá? Condição, tá? Vai dar certo? Vai. É o melhor resultado? Não. Mas vai dar certo? Vai. Percebe? Então a gente tem que saber o que é o melhor, tá? Em termos de cobertura, uma igreja aí de 300 lugares, tá? Com 4 caixas como essa, dependendo da disposição da igreja, a gente vai ter uma excelente cobertura, vai ficar bacana, tá? Se a gente colocar de repente 8 caixas como essa, dependendo, vai ficar bom também, talvez tão bom quanto essa, tá? Mas, é como eu falei, talvez aqui a gente esbarre em custo, talvez aqui a gente esbarre em obras, tá? E aqui a gente esbarra em praticidade, tá? Então a gente perde qualidade, mas é prático, é barato, é funcional, tá? Então o que é melhor? Não sou eu que vou definir, é o ministério, eu só vou apresentar a solução. Irmãos, olha, isso aqui dá certo, isso aqui dá certo, isso aqui dá certo. Com isso aqui o orçamento fica X, a gente vai ter X de resultado, qualidade, cobertura. Com isso aqui a gente vai ter resultado, vai ter qualidade, o valor é esse. E com isso aqui a gente não tem a qualidade, vai funcionar, tá? E aí a gente tem que ver o que o Ministério decide, tá? Vamos lá. Esse outro cenário aqui, irmãos. Esse outro cenário aqui também é aquele cenário que eu falei para os irmãos, né?
A gente pode ter uma mesinha de som, né? De repente, colocar um processador vai funcionar. Tem algumas mesas que tem o send return, né? A entrada de send return, é onde a gente pode colocar o processador. Em alguns casos, até o nosso irmão Carlos Maia mostrou uma eficiência muito boa, usando mesas amplificadas assim, com o equalizadorzinho ali de 7 bandas, né? Não precisou nem usar processador digital, tá? Também na mesma situação, irmão, o dimensionamento é igual, tá? Potência ali, de repente, está girando em torno de 200, 250 watts, uma mesinha como essa, né? Também para igrejinhas ali, né? 100, 200 pessoas, vai funcionar? Vai. Se fizer o casamento de impedância certinho, vai. A escolha da caixa da mesma forma, tá? Então, o contexto é esse, tá? Lá no finalzinho, irmãos, a gente fala sobre os microfones, tá? É importante, tá? Quando a gente estiver fazendo a escolha, por exemplo, dos amplificadores, né? Por exemplo, ó, nesse caso aqui, né? A gente tem esse amplificador, irmão, né? É um amplificador que ele já tem o Phantom Power, tá? Então, quando a gente for escolher um amplificador, é importante que ele tenha o Phantom Power, porque pode ser que o nosso cooperador queira um Gozenek, um microfone desse fininho, né, o pirulitinho, o famoso pescoço de ganso, né, na tribuna. Né? Ele não faz questão dos sorvetão na oração e no testemunho, tá? Mas na tribuna ele quer o Gozenek, tá? O Gozenek, na maior parte das vezes, tá? São tudo com alimentação Phantom Power, tá? Então a gente precisa de um amplificador que tenha essa alimentação, tá? Se eu não me engano, os amplificadores 4 em 1, o nosso irmão faz adaptação, e nos amplificadores da Rogue já vem com os Phantom Power embutido, né? Tá? Então é importante. Quando a gente for escolher uma mesa, irmãos, né? Observe que interessante, ó, essa mesinha de som aqui, a gente vê um botãozinho vermelho aqui nela, né? Talvez vocês não estejam vendo bem, tá? É a alimentação do Phantom Power, a gente ativa ela, tá? Qual que é o detalhe, né, irmãos? Mesa de som, eu gosto da ideia das mesas que tem pelo menos o HPF, tá? Que é o filtro de frequência que já corta aqui no nosso né, nosso pré-fader, né, os 80 Hz, né? Então ele já corta no microfone os 80 abaixo, né, irmão? Então, som que vaza do ambiente, que dá realimentação, ele já corta aqui, irmãos. Funciona muito bem, ó. Essa mesa aqui já não tem, tá? Mas é uma mesa que tem amplificador, né? É uma mesa que tem equalizador, tá? Então, assim, né, irmãos, a escolha do equipamento, ela vai estar pautada muitas vezes, né, naquilo que Deus prepara, né? Então, às vezes, é o que dá para ter, então, normalmente a escolha vai estar embasada nisso. Então, esse cenário aqui, irmãos, né? Uma mesinha dessa aqui, 200, 250 watts, vai atender também uma irmandade aí de igreja de 150, 200 pessoas, tá? Atenderia muito bem, desde que, né, como eu já falei, a escolha das caixas e o casamento de impedância, né, consiga fazer com que eu extraia a potência do meu amplificador, tá? E a escolha das caixas, os irmãos conversem aí, né, com o cooperador, né, se a condição de obra, de infraestrutura, de custo, tá, é um problema em algum ponto, tá? Irmãos, não temos problemas de valores, então vai de caixa coluna online, tá? Nosso problema é valores, então a gente pode pensar em caixinhas, né, de som ambiente, tá? Vai ter algum trabalho ali, dependendo do que já existe no ambiente, tá? Em termos de infraestrutura, tá? Então, se isso for um problema, vai na simplicidade, point source, né? Caixas um pouquinho maior, de boa cobertura, né? Esteticamente não fica tão bonito, mas também dá um bom resultado, né? Opte por uma forma onde você não precise fazer delay, né? E vai dar um bom resultado, né? Até para a gente quebrar, irmãos, aqui uma ideia que perdura, né?
Irmão, a gente não pode colocar uma caixa de 12 polegadas, né, na nossa igreja, porque quem estiver perto vai ouvir o som muito alto, irmão. Vai ouvir muito alto. Tá, vamos lá. No eixo da caixa, aqui ó, quem estiver no eixo da caixa, vai ouvir 6 dB a menos do que quem está nas extremidades. Vamos imaginar que a minha igreja ela tem 6, 7 metros de pé direito. Se eu fixar essa caixa a 7 metros de altura, irmão, e angular essa caixa, a primeira pessoa que vai receber o som no eixo vai estar a quantos metros? Quando eu tenho a pressão sonora gerada aqui na fonte, tá? Até a pessoa que vai receber esse som, quanto que ela vai estar recebendo de pressão sonora? Tá? Então a pessoa que vai estar aqui no eixo da caixa está a quantos metros? E a próxima pessoa que está lá na frente vai estar recebendo a quantos metros? Então eu posso angular sim essa caixa, fazendo com que, ainda que seja uma caixa que eu vou aplicar bastante potência, que ela consegue fazer uma boa distribuição. Tá? Vai depender de como eu faço a instalação, tá, irmãos? Não é potência, a caixa fala muito alto, tá? Imagine, irmãos, se eu pegar uma caixinha de som ambiente de 4 polegadas, tá? Eu peguei uma caixinha de 4 polegadas, coloquei a 1,60 m, tá? Do irmão que está sentado no banco e angulei ela para baixo, tá? Apliquei 25 watts nessa caixinha. É uma caixinha de 4 polegadas, eu vou deixar o irmão surdo ali durante o culto, tá? Mesmo sendo uma caixinha pequena. Então, irmãos, essa ideia de que caixa grande, caixa pequena, se o meu pé direito favorece conseguir colocar a caixa alta e for uma necessidade, for possível, tá? Às vezes é viável, tá? É a melhor das condições? Não, tá? Como a gente já falou, a gente opta por não ter esse tipo de caixa, tá? Porque é uma caixa pesada, né? Se a gente fixar ela no alto da igreja, tem risco de acidente, manutenção, tá? Mas é uma possibilidade, é funcional sim, tá? E eu posso colocar essa caixa, irmão, só lá na frente, né? 2 caixas apontadas para a nave, para mim não ter retrabalho? Pode, tá? Dependendo de onde eu colocar, se bem posicionada, tá? Bem angulada, eu não vou ter microfonia, mas eu tenho que tomar cuidado porque dependendo da parede que eu colocar, essa caixa tem uma abertura maior, então eu vou ter um som esparramando às vezes na parede, né? Que não é o que eu quero, tá? E aí isso também me traz problema, tá? Eu tenho que tomar cuidado, como é uma caixa que gera muita pressão sonora, eu não posso colocar ela de repente muito próximo ou de forma que ela realimente os nossos microfones, tá? Então eu tenho que posicionar ela num ponto aonde ela vai ter a melhor eficiência, a melhor cobertura e vai me dar menos trabalho. Normalmente não é na parede. Percebe, meu? Então tudo são escolhas, tá? Então vamos lá, próximo cenário. Ó, esse cenário aqui, irmãos, já é um cenário bem mais comum em boa parte das igrejas, tá? Onde a gente tem uma mesa de som, a gente tem um processador no meio e uma PA, tá? Um amplificador de PA. Tá, vamos lá. Isso aqui pra gente é bem bacana, funciona muito bem. É um sistema teoricamente analógico, tá? Muito embora utilize ele um processador digital, tá? Nos favorece em muitas situações, tá? Quando que eu preciso, irmãos, desse carinha aqui, né? Do nosso processador. Quando a minha igreja, irmão, tiver várias caixas e precisar fazer delay, ele é importantíssimo. Se não fizer, irmão, a igreja precisa de tratamento acústico, às vezes é só fazer o delay, tá? Quando, né, a gente tem um amplificador muito mais potente que as caixas, então eu preciso segurar o cabrestinho dele, porque senão ele vai queimar as caixas, então é o nosso limiter ali que vai segurar, tá? Quando, tá, as minhas caixas de som precisam receber um corte de frequência, tá? Para que não saturem, para que não rachem, para que não queimem. Então o meu processador ele vai me dar a possibilidade de fazer um crossover, tá? E não queimar minhas caixas, tá? Esse tipo de cenário aqui, irmãos, pode estar sendo pensado para igrejas gigantes, tá? Desde que seja feito um projeto e um dimensionamento, tá? Vamos imaginar igrejas aí acima de
200, 300 pessoas, esse aqui já é um cenário bacana, funcional. Já imagino que seja uma igreja que pode ter a necessidade, né, de uma quantidade de caixas um pouquinho maior, e aí a gente precisa fazer alguns delays, tá? Então isso pra gente é bem interessante, tá? Né? Qual que é a caixa que eu vou escolher? Então é como eu falei para os irmãos, vai depender da cobertura que eu quero, tá? Para poder fazer o dimensionamento, tá bom? É importante também os irmãos aprenderem a fazer o cálculo de queda de pressão sonora, tá? Porque quando eu aprendo a fazer o cálculo de queda de pressão sonora, eu consigo saber aonde é a minha distância crítica, tá? O que é a distância crítica? É a distância aonde a minha caixa ela perde pressão sonora o suficiente para que a partir daquele ponto eu necessite de uma outra fonte que mantenha a pressão sonora dali para frente, tá? Ou seja, é onde a minha caixa passou a ter o nível de pressão sonora equivalente ao ruído local. A partir do momento que o ruído da igreja, vamos imaginar que a igreja tem um ruído de 70 dB, né? A minha caixa está, de repente, a primeira caixa lá próximo do púlpito, ela está dando um tiro para o fundo da nave. Vamos imaginar que no meio da igreja, tá? O ruído esteja 70 dB e a pressão sonora que está chegando dessa caixa é 70 dB, tá? Ali, tá? É o meu ponto de distância crítica. A partir dali eu tenho que colocar uma outra caixa. Qual que é o problema disso, irmão? Eu não posso só calcular como distância crítica. Porque se a distância for muito longa, tá? Pode ser que quando o irmão estiver falando muito longe do microfone, dependendo da potência que está sendo aplicada na caixa, às vezes a distância crítica, tá? Em baixa pressão sonora, ela acontece bem antes, tá? Então eu também tenho que calcular que na minha distância crítica eu tenho que ter pelo menos ali uns 6 dB, tá? A 12 dB, 16 dB acima do meu ruído, tá? Então, para que a gente tenha ali pressão sonora, né, o suficiente para quando o irmão estiver falando numa dinâmica muito ruim, né, muito longe do microfone, né, a irmandade que estiver mais longe da caixa consiga ouvir, tá? Então a gente também tem que pensar nessa situação. Então, saber fazer, irmãos, o cálculo é importante, tá? Para a gente poder fazer o dimensionamento. A gente pode considerar alguns macetezinhos depois, se for caso, tá? Algumas ideias de como fazer os cálculos, mas como os irmãos normalmente, né, sugerem a gente não entrar muito em parte teórica, e mais voltar para uma parte mais prática, tá? Então, não vou entrar nessa questão de cálculos, tá? Olha, aqui a gente tem um outro cenário também, tá? Que também é aplicável. Então eu tenho mesa analógica, tenho processador de áudio, tenho caixas ativas, tá? Olha lá, então eu tenho caixas point source e tenho caixas do tipo coluna, que poderia ser também aí uma caixa line, tá? Então vamos lá, irmãos. Prós e contras, tá? Então quando eu tenho caixas ativas, isso para mim é muito bom, né? Eu elimino alguns amplificadores, facilita a minha vida, né? Em muitos casos, né? A parte ruim é que normalmente acaba sendo um pouco mais caro, tá? Esse tipo de sistema. A outra questão é que na instalação, tá, das caixas de som, o irmão também vai ter que fazer um planejamento elétrico, levar os pontos de alimentação para essas caixas, tá? Então também é uma forma, tá? Irmão Hudson, mas para que tamanho de igreja eu posso usar isso aqui? Irmão, qualquer tamanho, tá? Qualquer tamanho de igreja. Por quê? Caixas como essa, eu tenho caixas de 6 polegadas, 8 polegadas, 10 polegadas. Caixas como essa, tá? Dependendo do fabricante, a gente tem caixinhas, né? Ativas um pouquinho menor, né? Só que geralmente são caixas com valor um pouquinho mais elevado, tá, irmãos? Funciona muito bem? Funciona. São melhores? Não sei. Quem vai estar usando, né? Então esse é um ponto, tá? Irmãos, e como que eu vou dimensionar a caixa de som, né? Para minha igreja? Bom, não sei qual que é o modelo que o irmão vai usar.
né, a caixa que o irmão tá querendo escolher, gera quanta impressão sonora, né, qual a eficiência máxima dela, né, qual que é a cobertura. Eu não posso falar para o irmão, usa somente uma caixa de 8 polegadas de 100 watts. Tá? Isso para mim é muito superficial. Se o irmão pegar uma caixa de baixa eficiência, né, a gente provavelmente vai ter problema. Tá? Então, nesse tipo de situação aqui, né, sempre pede auxílio aí para quem já tem um pouquinho mais de conhecimento na hora de fazer o dimensionamento, tá? Mas isso aqui também é um cenário que vocês podem encontrar por aí, tá bom? Existem alguns irmãos que já instalaram sistema com caixas ativas e funciona muito bem, tá? Esse aqui também, né, irmãos, é um cenário comum, né? Então a gente tem aqui mesa digital, né? Pode ser, irmãos, tá? Que em algum caso alguém tenha colocado, tá, um processador de áudio porque eu usei alguns canais da mesa para outras finalidades, tá? Então, aí de repente eu coloquei um processador de áudio para ganhar ali, fazer os delays das minhas caixas ativas, tá? Não necessariamente eu vou precisar, tá, de um processador no meu sistema com mesa digital, mas pode acontecer de existir, tá, irmãos? Vai depender da quantidade de caixas que tem, tá? Porque a nossa mesa de som ela também tem uma quantidade de canal, tá? Então vai depender de como eu vou fazer o meu sistema, tá? Aqui a gente está sugerindo, tá, irmãos, a mesa da Behringer, tá? Mas não necessariamente a mesa de vocês pode ser uma XR18, tá? Pode ser uma mesa de 12 canais, tá? Ou de repente algum modelo até um pouquinho inferior, tá? Com menor quantidade. E aí de repente pode ser que apareça um carinha como esse aqui, tá? Para fazer o gerenciamento das caixas, tá? Aqui já é o cenário mais típico e característicos, né? Aqui também que a gente encontra. Em algum caso pode ser que entre um processadorzinho ali no meio do caminho, mas normalmente é só a mesa de som e o amplificador, tá? A condição das caixas, né? Os irmãos podem ver que eu sugeri, né, aqui em todos os mesmos modelos, né? Então caixa coluna online, point source ou caixa de som ambiente, tá? A ideia, o conceito acaba sendo o mesmo, né, em termos de equipamento, né? Então, se vocês observarem, né, os cenários são esses, né? Equipamentos analógicos, equipamentos digitais, caixas passivas e caixas ativas. O que vai mudar, irmãos, basicamente é modelo, marca, né, de cada equipamento, tá? Os cenários que vocês vão encontrar basicamente vão ser esses, né? Um cenário como esse aqui, irmãos, já seria interessante para uma igreja um pouquinho maior também, né? Uma irmandade, né, um pouquinho maior, onde a gente tem uma quantidade de caixas um pouquinho elevada. Em algumas condições, onde a igreja, por exemplo, tem galeria nas laterais e no fundo, onde a igreja tem mais de um ambiente, tá? Então a gente pode fazer ali, né, uma mandada de sinal, tá, para vários ambientes diferentes, tá? Então, com a mesa digital a gente tem uma praticidade um pouco melhor, tá? Por exemplo, vamos imaginar que eu estou mandando da minha mesa um sinal para uma caixa de som que de repente pode estar lá no meu estacionamento, né? Ou para um grupo de caixas que está no meu estacionamento. Eu posso ter um grupo de caixas que de repente está lá, né, na sala do infantil, né? Eu posso de repente ter um grupo de caixas, né, que de repente está numa galeria, tá? E aí de repente eu precise fazer todo o meu alinhamento, tá? Porque as caixas vão estar em disposições diferentes, né? Pode ser que eu tenha caixas na nave, pode ser que eu tenha caixas em corredores, pode ser que eu tenha galeria superior, né? Ou de repente 2 pisos de galeria, vai depender da igreja, irmão. Tem igrejas com características bem particulares, tá? E aí a mesa digital facilita muito a nossa vida, principalmente quando a igreja é grande, necessita de muitos recursos. Não que na analógica a gente não consiga, tá?
A gente consegue sim, algumas mesas analógicas tem aí uma quantidade de auxiliares que poderia nos favorecer, né, nesse sentido, tá? Mas com a mesa digital fica muito mais fácil, tá? Bom, falando em cenários, irmãos, basicamente é isso, tá? É o que a gente normalmente vai encontrar. Em termos de manutenção, né, o irmão que tem alguma facilidade, né, para fazer manutenção, tá, irmãos? Em qualquer um desses cenários aqui, ó, com esses equipamentos, o que a gente vai ter, tá? Normalmente manutenções corriqueiras, tá? Seja ele qual for. Amplificadores, tá? Às vezes limpeza de potenciômetro, placa, filtros e cooler, isso é bem característico, tá? E é bom periodicamente a gente ter. Se o irmão não souber fazer a troca, às vezes, de um potenciômetro, tá? Uma limpeza, né, um pouquinho mais pesada, de repente tem aí na sua malinha pelo menos um limpa-contato, tá? Ele pode resolver periodicamente ali, né, uma solução meia paliativa, tá? Até que seja feita, às vezes, a manutenção corretiva de um potenciômetro, tá? Um limpa-contato pode resolver bem, tá, irmãos? Às vezes, um aspiradorzinho pode ser interessante para limpar filtros do equipamento, tá? Porque normalmente uma boa parte dos equipamentos ele tem a ventoinha, né, de duas formas. Tem um que sopra, tá? E tem o outro que puxa, tá? Então, dependendo do cooler, né, que tem no equipamento, né, vamos imaginar que essa ventoinha aqui, ó, nessa mesa, ela esteja fazendo a exaustão, tá? Ela puxe ela puxe, né, o vento de dentro para fora, tá? Então, quando ela está sugando esse vento, né, esse calor de dentro para fora, né, provavelmente deve estar sendo gerado na fonte, tá? Todo o ar que puxa, tá? Ele está entrando por onde? Ó, por essas cavidades, tá? Dos nossos potenciômetros, tá? Dos deslizantes aqui nos jack. E aí, irmãos, tá? Pode ser que acumule um pouco de sujeira, de poeira aqui, ó. Então, se periodicamente os irmãos tiverem um aspirador e vier aqui dar uma aspiradinha, isso pode ser bem interessante, tá? Quando o cooler, aqui nesse caso, ele é um cooler que está soprando para a parte interna, tá? Então é comum, tá, a gente ter um filtro aqui, tá, que vai dar uma segurada nessa poeira externa, tá? Então, às vezes, a gente, para não desmontar o equipamento, a gente simplesmente, tá, irmãos, pode ter ali um aspirador e fazer essa sucção, né, da poeira do filtro. Em alguns casos, às vezes, convém trocar o filtro, às vezes está muito velho, podre, tá esfarelando, tá? Então, precisa abrir lá e fazer o reparo do filtro, a troca, tá? Em alguns casos, irmãos, alguns amplificadores, eles têm um duto, né, de alumínio, eles são dutados, né? Então, esse cooler, ele sopra, né, o ar ali, né? E aí naquela parte interna ali, às vezes vai acumulando um pouco de poeira, né? E com o tempo pode ser que comece a obstruir. Então você pode usar a opção do aspirador na forma de soprar. Então, em vez de você aspirar, você pode inverter a opção do aspirador. Muitos deles têm essa possibilidade e ele vai soprar o ar. E aí, quando você sopra, você limpa aquele sistema ali de refrigeração. Isso pode ser interessante, tá? Fazendo isso periodicamente, irmãos, a gente também dá uma vida maior aqui para os nossos potenciômetros, tá? Porque à medida que vai acumulando poeira, tá? A gente também começa a estragar eles, tá? Quando a gente usa limpa-contato, irmão, aqui nos nossos potenciômetros, tá? Isso pode ser um problema, porque dentro do potenciômetro tem como se fosse um grafite, tá? Quando a gente passa o limpa-contato nele, ele tira aquele componente ali, vocês vão ver até que ele fica meio bobo às vezes, tá? E aí, irmãos, ele com pouco tempo, tá? Às vezes 3 meses, 6 meses, o irmão já vai começar a observar que esse potenciômetro começa a arranhar, a estralar novamente, tá? O ideal é trocar, tá? O limpa-contato é uma solução meio rápida, tá? Ele também pode acontecer, irmãos, às vezes, tá?
do conector, tá, irmão, de um cabo, né, tá meio oxidado. Às vezes a gente limpar também os jack de entrada, tá, da mesa, isso pra gente também é interessante, tá? Então são manutenções periódicas, tá? No caso dos microfones, né, ah, os conectores deles, eles vão estragar quando, né, irmãos? Às vezes vamos imaginar o seguinte: a casa de oração, principalmente no culto de jovens, deu problema, deu problema no microfone sem fio. Aí quando vão testemunhar, né, muitas vezes a criancinha, às vezes acontece do cooperador de jovens pegar e tirar o microfone, né, do suporte, né, e dar para a criancinha ali falar. E aí, irmãos, nesses cultos, né, que fica subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, e aí posterga, né, irmãos, a substituição daquele microfone sem fio que já está fazendo falta durante muito tempo, né? Aí, às vezes, aquele cabo de tanto sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, vira para lá e para cá, né? Às vezes ele vai ter uma vida reduzida, tá? Isso tanto do lado dos irmãos quanto do lado das irmãs, tá? Então, normalmente, esses conectores, eles vêm quebrar assim. Também, no ajuste, né? Quando a gente tem aquele flexível, tá? Alguns irmãos, quando vão fazer o ajuste, eles pegam no XLR ali, né? Do microfone e faz a força nele, né? Então, isso também vai com o tempo dando uma danificada. A outra condição, né, a qualidade do conector e também condição de clima e localidade, né? Quem mora próximo de praia normalmente vai ter uma oxidação muito mais rápida, né? Então, periodicamente isso pode ser importante. Você que é operador de som, tá, irmão? De repente, quando tiver com algum probleminha de conector, nada impede o irmão, às vezes, de passar um limpa-contato em igrejas ali próximo de praia. Isso acaba dando uma ajudada, né? Até o irmão do som e aí fazer a troca do conector, tá? Então isso pode ser interessante, tá? Mas às vezes também, se o irmão quiser aprender, né, fazer a troca de um conector, é super fácil, tem os vídeos aí, né, dos irmãos ensinando como faz as corretivas, né? Aí, irmãos, outros problemas podem ser problemas relacionados a cabos, né? Então, às vezes cabo que vem por parede, cabo que vem pelo solo, aonde tem umidade, às vezes quando foi passado o cabo deu uma danificada, aí tem água no eletroduto, umidade, aí começou a oxidar esse cabo começou a apresentar defeito, ruído, tá? Intermitências, então às vezes pode estar um equipamento apresentando defeito, por exemplo, o microfone, às vezes porque o cabo lá atrás sofreu algum dano, tá? Algumas coisas a gente também é bom a gente evitar quando a gente vai passar os cabos, tá? Uma coisa que eu já vi fazerem, tá, irmãos, é usar óleo de cozinha, tá? Para lubrificar o cabo quando manda, tá? No eletroduto. Irmãos, pelo amor de Deus, nunca façam isso. O óleo de cozinha, depois quando ele fica velho, irmãos, ele vira uma cola, tá? Depois para fazer a troca desses cabos ou passar um cabo novo é bem difícil, tá? Fica meio complicado ali, tá? E dependendo do material que vocês vão utilizar, tá? Para de repente dar uma lubrificada, existe alguns lubrificantes, tá? Que facilita a vida na passagem dos cabos, tá? Mas o melhor caminho, irmãos, quando for fazer uma infraestrutura, passe uma tubulação, tá? Que seja superdimensionada, né? Ah, irmãos, a gente vai precisar de um eletroduto ali, no solo de 3/4. Passa de 1 polegada, passa com sobra, tá? Por quê? Né? Quanto mais fácil, melhor. Quem nos garante que de repente, na hora que estiver enchendo um radier, fazendo uma troca de um piso, alguma coisa nesse sentido, né? Ou até mesmo a dilatação do piso, a forma que às vezes a arquitetura ali que foi feita, né, começa a ceder, né, que vai ceder naturalmente, né? Pode ser que aquele eletroduto de repente dê uma mastigada, uma quebrada, uma prensada. E aí, irmãos, quando a gente tem um pouquinho mais de diâmetro de sobra ali, pode ser que futuramente isso favoreça para a gente e não tenha que fazer intervenções, né?
No caso das mesas analógicas, tá, irmãos, o que normalmente acontece de dar manutenção, tá, são os potenciômetros, tá, principalmente os deslizantes, né, por falta de manutenção, uma aspiração, né, periódica, eles podem estar apresentando ali algum ruído, tá? Então o ideal é fazer uma manutenção adequada, tá? Irmão, se eu posso passar um limpa-contato, irmãos, pode, tá? Pode, mas o ideal às vezes é a gente ir lá já levar para fazer uma manutenção preventiva e corretiva, né? Periodicamente, às vezes, do equipamento, se o equipamento vale a pena, tá? Se é uma mesa muito baratinha, irmãos, e houver a possibilidade, às vezes já troca, tá? A mesa para vocês não ficarem tendo problema, porque às vezes a gente mandar fazer reparo em equipamento que já não tem ali tem uma qualidade um pouco duvidosa, né? Não é uma marca tão boa, pode ser que não seja tão interessante. Agora tem uma mesa muito boa, né? Tem lá uma mesa Yamaha, uma mesa Behringer, aí a gente está falando de equipamentos de uma qualidade um pouco melhor, tá? E aí que vale a pena a gente fazer alguma manutenção, tá? Salvo lá, irmãos, assim, quando o irmão que faz manutenção, entende um pouquinho de eletrônica, conhece o equipamento, sabe que a manutenção é simples, tá? Vai lá e faz a manutenção, né? Isso pode ser interessante, tá? No caso das mesas digitais, né, irmãos, uma das coisas que pode acontecer igrejas que a mesa utiliza o Wi-Fi, então isso pode ser para a gente ali um problema, né? Se a gente libera o Wi-Fi da igreja para membros, então a gente às vezes vai ter muitos membros na rede, e isso gera um problema, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo que é de uma outra denominação, né? E lá na igreja deles, né, a mesa digital está ancorada ali naquele roteador, e alguma irmandade tem acesso àquela senha daquela rede, né? E aí o que acontece, né, irmãos? Quando um sabe, às vezes muitos acabam sabendo. E aí, irmão, quando chega aquela irmandade na igreja, todos os celulares começam a ancorar na rede, né? Sobrecarrega a rede porque aplicativos igual Instagram, WhatsApp, ficam atualizando constantemente. E aí a nossa mesa, nosso sistema de som pode começar a apresentar problema por conta disso, tá? E aí esse é um problema, tá? Sempre que possível, né, irmãos, na possibilidade, às vezes a gente tem um no break segurando ali, principalmente a nossa mesa de som, né? Isso é importante para quedas de energia, retomada de energia, né? A gente não ter ali problemas de queimar esses equipamentos. Tá? No caso dos processadores, irmãos, também, às vezes, as intermitências que pode acontecer é assim, tá? Eu tenho um processador e de repente está apresentando um problema, tá? Seria interessante chamar o irmão que entenda do processador ou pedir auxílio para um irmão, né? Ou o irmão, se já conhece, ir lá e verificar, né, a condição das configurações, tá? O que pode acontecer, tá, irmão? Troquei uma mesa de som, tá? Às vezes uma mesa de som, ela tem uma saída um pouco maior do que a outra, tá? Então, que foi trocada. Então isso pode dar alguma diferença naquilo que o processador vai dar na sua saída. Muito embora, às vezes, o limiter vai estar atuando, tá? O limiter, né, ele não é cravado, né? Então, se eu mando um X de sinal na minha mesa, né, a partir da minha mesa, né, dependendo da mesa, pode ser que o meu limiter deixe passar um pouquinho mais. Quando eu troco o amplificador, né, de repente eu tirei um amplificador de 200 watts, levei para arrumar, aí fui lá e peguei um amplificador de 400 e coloquei no lugar, um amplificador de stand-by que eu peguei com uma outra igreja. Tá? O meu limiter, né, estava configurado por o meu amplificador de 200. Agora eu coloquei um amplificador de 400 e pode ser que a configuração vai deixar passar mais sinal do que minhas caixas comportem. E aí o que acontece? Né, eu começo a queimar minhas caixas, queimar drive, Twitter. Então, alguns problemas que às vezes os irmãos julgam ser relacionados a processador, provavelmente também está ligado a esse tipo de coisa, né? Troquei um amplificador e não fiz o reajuste do meu processador. Cabos e conectores, tá, irmãos? Então, às vezes, o rack onde ele está instalado não é um rack muito ergonômico, tá?
Então, à medida que a gente às vezes faz limpezas, pode ser que a gente esteja puxando cabo e esse tipo de coisa, né? Então, gera algum problema. Às vezes o processador ele também está dentro de rack, né? E ali junto com o rack a gente tem régua de energia, né? E às vezes o cabo de sinal está passando, às vezes junto, enrolado, né? No cabo de energia. Isso não é bom, pode dar ruído, tá? Falando nos microfones Gozenek, né, irmão? Então, às vezes o microfone Gozenek às vezes para de funcionar, tem intermitência, às vezes porque o Phantom Power não está chegando, tá? Às vezes o cabo do microfone, às vezes ele já está muito oxidado, tá? E a tensão de 48 volts, tá? Ela de repente está começando a cair muito a tensão. E esse microfone começa, tá? a falhar, tá? Porque o cabo está velho e tem queda de tensão, tá? Quando a gente faz os cabos de microfones, tem cabos no mercado que são cabos de cobre, temos cabos de alumínio e cabos de cobre ACU, que é o alumínio cobreado, né? Os melhores, irmãos, são cabos de cobre, tá? Custam um pouco mais caro, tá? Mas são os melhores. Mas em alguns casos, às vezes, o que Deus prepara são cabos de alumínio, alumínio cobreado, tá? Então sempre se atenta, porque se às vezes a gente tem um cabo, né, que de repente não é cobre, tá? É alumínio, então em ambientes onde tem muita umidade, esses cabos tendem a esfarelar e se perder um pouco mais rápido, tá? No caso das caixas de som, irmãos, minha caixa está rachando, tá? É uma caixa muito velha, né? Se o irmão puder, dá uma verificada, ver se os cones estão tudo perfeito, tá? Se a suspensão do falante não está esfarelando, porque de repente tem caixa aí de 20, 30 anos, né? E às vezes tá rachando, né? Dá aquela impressão de rachado porque o falante está bobo, né? E aí a questão, né? Precisa realmente de uma manutenção. Em alguns casos também, irmãos, né? A gente dá uma verificada, né? Quando for verificar o sistema, ver qual que é a caixa, o modelo da caixa, entra no site do fabricante e vê quais são as especificações da caixa, né? Vê se de repente o processador não está mandando frequências que essa caixa não toca, tá? Então isso pode ser interessante. Quando minha caixa estiver rachando, tá? Estiver rachando muito, tá? Observe se é só uma ou se são todas. Pode ser, tá, irmãos, que de repente seja uma caixa mais específica, você precise verificar lá o crossover interno dela, caso tenha, né? Se tem algum problema. Pode ser também que essa caixa seja uma caixa ativa, tá? E alguém mexeu em algum ajuste, tá? Algumas caixas, né, já tem o DSP integrado, né? Às vezes alguém limpando, fazendo alguma manutenção, mudou, né, a configuração do DSP e aquela caixa específica pode estar apresentando um problema, tá? Às vezes também, irmãos, pode acontecer de uma caixa estar falhando porque o borne, né, o engate do cabo, às vezes está oxidado, está mal encaixado, não está bem preso, tá? Esse também é um ponto, tá? É importante da gente verificar, né? Às vezes, irmãos, algumas caixas que tem telinhas de metal, às vezes alguém tirou para fazer manutenção e não prendeu muito bem, e aí, dependendo quando está a pressão sonora da caixa, essa tela começa a vibrar, dá a impressão que a caixa está rachando, e às vezes é a tela que está vibrando, às vezes é só parafusar direitinho, você resolve o problema. Às vezes alguma caixa que passou por alguma manutenção, né, às vezes o irmão não parafusou muito bem o falante, tá? E aí quando essa caixa está tocando, fica vibrando, dá a impressão que a caixa está rachando. Esse também pode ser um problema, tá? Então, de modo geral, irmãos, são várias hipóteses aí, tá? Na hora da gente dimensionar e o que a gente vai encontrar nos cenários aí no dia a dia, tá? Basicamente vão ser esses equipamentos, tá? Que podem estar mudando de cara de acordo com o fabricante, modelo, tá? Mas é importante a gente se antenar sobre eles. Irmãos, uma coisa que vocês não podem esquecer. Cheguei numa igreja, vi lá um determinado tipo de aparelho. Se o irmão não conhece, né, dá um Google ali, né, e busca aquele modelo na internet. Hoje em dia a gente tem manual, né, de muitos aparelhos. Veja o que aquele aparelho tem de recursos, funcionalidades, tá?
às vezes, irmão, o aparelho ele tem um pequeno recurso, tá? Um botão que você mudou, alguém que fez a manutenção, tá? Fez ali sem querer, apertou, né? E aí de repente parou de funcionar. Às vezes, né, irmão, quando eu falo assim, irmãos, a gente não pode prender muito os irmãos do som de uma forma muito arcaica, de forma que ele não possa pôr a mão no sistema. Por quê? Irmão, às vezes o microfone Gozinek parou somente porque alguém foi fazer a limpeza da mesa e desligou o Phantom Power do canal. Às vezes é uma coisa que o irmão nunca mexe, né? Ele nunca mexe. Às vezes até alguém orientou, falou, irmão, ó, esse microfone. Aí passou um ano, o irmão já nem lembra mais daquilo, nem sabe o que é Phantom Power, ele só está habituado a girar o botão, né? Ou deslizar o botão ali, dependendo da mesa, tá? E aí de repente alguém foi fazer uma limpeza, desligou um Phantom Power. Aí ele liga pro irmão do som e fala, irmão, irmão pode dar uma passada aqui, o microfone, o Gozinek parou, né? E às vezes, irmão, é uma coisa tão simples, né? Às vezes é uma coisa tão corriqueira, que às vezes o irmão do som, ele nem vai perguntar pro operador, irmão, você viu se o Phantom Power tá ligado? Né? Por quê? É uma coisa tão simples pra gente, que às vezes o irmão vai pensar até que já é um problema maior, né? Então, né, isso pra gente é importante, tá? Se atentar nesses detalhes, conhecer os equipamentos, tá? Aquele equipamento que tem na nossa igreja, isso pra gente é bem importante, tá bom? Então, irmãos, falando em cenários, equipamentos, possibilidades, tá, irmãos? Fica mais uma dica aqui, tá? Os irmãos perdoam se ficou um videozinho grande, mas procurei ser o mais detalhista possível, tá? E tentei retratar aqui para vocês possibilidades, tá, irmãos? Possibilidades, né? De acordo com o que os irmãos acharem necessário, tá? E daquilo que os irmãos tiverem aí nas suas igrejas, eu acredito que já vai dar uma boa ideia, né? Para se orientar, para que cada equipamento serve, onde cada um atua, né? E vai ajudar aí vocês a identificarem defeitos, fazerem alguns projetos, né, e definir, né, novos projetos. Tá bom, irmãos? Deus abençoe.